Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para vocês aqui no vosso canal Universo das Suculentas e Cactos. E hoje vamos falar sobre este gênero de suculentas que são os sempervivums. Algumas dicas super importantes para você aprender a cultivar esta maravilhosa suculenta. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael. Falamos diretamente da cidade de Travesseiro, interior do Rio Grande do Sul. E como é de costume nos nossos vídeos, não tem muita enrolação, pois nós passamos de maneira fácil, prática, todas as dicas. Então, roda a vinheta que já vamos falar um pouquinho sobre este gênero de suculenta, os sempervivums. Muito bem, então, pessoal. Para muitas pessoas é desafiador cultivar essa suculenta, para outras elas já deixaram, como a gente diz, já largaram de mão, não querem mais saber dessa suculenta, pois é uma suculenta que sempre morre. Então você vai conferir algumas dicas, algumas experiências nossas aqui sobre essas espécies. Eu trouxe aqui para vocês 6 espécies de sempervivums, tá bom? 6 espécies diferentes. Então eu vou apresentar para vocês essas 7 espécies. 7 espécies diferentes de sempervivum. Vou apresentar para vocês e depois vou falar um pouquinho mais sobre como cultivar. E o cultivo pode servir para qualquer uma dessas espécies, tá bom? A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Essa daqui é a primeira que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é conhecido como sempervivum araque, tá bom? Por que araque? Se vocês observarem em cima dele, olha só. Parece que tem uma teia de aranha, pessoal. Olha só, por isso que ele é conhecido como sempervivum araque, tá bom? Vou mostrar aí para vocês aí. Ele está na nossa base giratória, tá bom? Vocês conseguem pegar de todos os lados, todos os ângulos, os detalhes deste sempervivum. Então o primeiro é um sempervivum araque. O segundo que eu quero mostrar para vocês, ele é muito novo aqui no canal, este sempervivum aqui. Olha a sua quantidade de filhotes que ele tem. Este é o sempervivum morihoney, tá bom? A particularidade dele é assim, os seus filhotes ficam bem fechadinhos, as rosetas ali, ó. Como vocês podem ver exatamente aí no vídeo. Esse aí é o morihoney. O terceiro sempervivum que eu quero mostrar aqui para vocês é o archives. É esse aí, ó. Esse próximo aí é o sempervivum archives. Ele forma grandes colônias. Como vocês podem ver, vai enchendo de mudas na sua volta, tá? Sempervivum archives. Próximo que eu vou mostrar para vocês é o que tinha iniciado o vídeo aqui. Não poderia de mostrar, ele tá grande. Olha só que interessante, eu vou deixar a câmera mais próxima. Você vai ver na borda das suas folhas, ele tem como se fosse esses pelinhos na borda das suas folhas. Olha aí, ó. A gente está falando dele. Este aí é o sempervivum royal rubin. Sempervivum royal rubin se destaca muito por a sua cor muito forte, olha só. Quem é que aí já conhecia essas espécies de sempervivum? Coloca aí nos comentários aí quem tem sempervivum na sua coleção. Quem não conhecia e que através desse vídeo aí vai querer colocar um sempervivum aí na sua coleção. O próximo que eu vou mostrar para vocês, o próximo é o silverine. É esse aqui, ó. Esse próximo aí é o sempervivum silverine. Ele se destaca pelas suas pontas, as suas folhas mais afinadas. E ele começa a ficar colorida da ponta das suas folhas em direção à parte de trás da folha, tá bom? Então esse aí que vocês estão vendo aí é o sempervivum silverine. O próximo é um dos meus xodozinhos aí. Quem coleciona sempervivum sabe da particularidade da sua beleza. Ele é um pouco mais difícil, você não vai encontrar em qualquer lugar esse sempervivum. A gente está falando dele aí, olha só, que sensacional. Vou até parar aqui, para tudo. Olha só este sempervivum, pessoal. A gente está falando do calcarium, sempervivum calcarium. E ele se destaca muito, olha só. Como que fica a borda das suas folhas. Fica lindo, né, pessoal? Esse aí, sempervivum calcarium. Ele é um pouco bem, como eu falei, é mais difícil de você conseguir ele, tá bom?
Mas você consegue. E a mesma coisa que os sempervivos, que eu vou falar depois um pouco, a particularidade, as mudas deles começam a sair sempre na volta deles, eles formam grandes colônias. E o último que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui. Ele fica no tamanho um pouco maior, tá bom? Nós estamos falando dele, é o Sempervivum calinda. Aí está ele, ó, Sempervivum calinda. Muito bem, então nós conhecemos agora os 7, tem mais, tá pessoal? Não são só 7 espécies de Sempervivum, tem muito mais espécies deles. E agora eu vou falar um pouquinho, sabe? Tem aproximadamente, sabe quantas espécies você encontra de Sempervivum? Aproximadamente 40 a 50 espécies. Um que é muito conhecido e eu não tenho ele aqui, tá bom? É o Sempervivum odite. Ele é sensacional, esse Sempervivum. Quem é que está assistindo esse vídeo e que tem outras espécies de Sempervivum? Coloca aí quais espécies aí nos comentários aí para nós aí. Então eles têm aproximadamente 40 a 50 espécies, mas o homem transformou muitas espécies e assim tem muitos híbridos. Por exemplo, aproximadamente 8.000 híbridos de Sempervivum, tá bom? Mas de espécies originárias, 40 a 50 espécies. Aí o pessoal diz assim, ó, muita gente diz assim: ah, Rafael, mas é muito difícil de cultivar o Sempervivum. Uns chamam ele, sabe como? Eu achei interessante. Uns chamam ele de sempre morrem. Por quê? Porque não conseguem cultivar o Sempervivum. É desafiador cultivar ele. E eu vou mostrar o porquê, aonde que está o erro, muitas vezes, no cultivo de Sempervivum. Tá bom? O próprio nome dele vem do latim, quer dizer sempre vive. Tá bom? Ou seja, ele é uma planta muito resistente, muito forte, mas se o cultivo for similar ao seu habitat natural. Aí que está o detalhe, pessoal. Essas plantas aqui, sabe onde é que elas nascem? Elas nascem em fendas de pedras, em superfícies que tem pouco substrato. Elas nascem lá e elas ficam crescendo, ficam dando suas mudinhas nessas superfícies. Então aí já está vindo um detalhe para nós. A grande diferença no cultivo dos Sempervivums está no substrato. Olha só que interessante. Por ela ser uma planta muito resistente, pessoal, pouquíssima água, muito pouca água. No inverno eu não irrigo o Sempervivum, tá bom? Fica mais de 40, 50 dias sem irrigação, eu não irrigo o Sempervivum no inverno, tá bom? Então esse detalhe aí. Lembrando que os Sempervivums, algo interessante, são plantas monocárpicas, tá bom? Plantas monocárpicas. Rafael, tá falando grego comigo. O que que tu tá dizendo que é planta monocárpica? Ou seja, ela vai crescer, vai chegar no seu estado adulto, vai vir uma imensa e linda floração e depois a planta principal vai morrer. Isso mesmo. Plantas monocárpicas, ela morre. Só que antes disso acontecer, ali depois, quando você tiver 2, 3 anos do seu Sempervivum, ele vai ter lhe dado aproximadamente umas 60 a 80 mudas. Eu acho que vale a pena, né? Olha só, esse aí, por exemplo, esse Calcárium, nesse ano, olha quantas mudas ele está dando. E não é, pessoal, ele continua dando essa brotação. Eu vou tirar umas 3 vezes essa brotação ainda esse ano, tá bom? Então ele vai dar aproximadamente ali umas 15 a 20 mudas, mais ou menos, esse ano. Então, isso são plantas monocárpicas. E quando ele vai dar a floração, 3 aspectos. Ele dá uma haste de aproximadamente 30 centímetros de altura, uma haste floral, e aí vai sair flores rosa, ou flores púrpuras, com a cor púrpura, ou então amarela, tá bom? Cada um com o seu detalhe. Então, pessoal, dica aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês aqui, uma dica importante aqui, ó. Deixa eu colocar este outro Sempervivum aqui. Vou colocar aqui e vou parar a base giratória e vou afastar um pouquinho aqui para vocês aqui, ó. Pessoal, então a gente viu que o Sempervivum, ele gosta de... o habitat natural dele é locais com pouco substrato, pessoal, tá bom? Então, e muitas vezes você vai ver que ele se adapta melhor, o Sempervivum, em substrato mais pobres, ou seja, menos matéria orgânica, menos adubo. O Sempervivum não precisa, ó, ele não precisa de adubação, o Sempervivum, tá bom? Ele não precisa de adubação. Então como que você faz? Aqui, ó, uma dica. Coloca uma telinha no fundo do vaso, tá bom? Quando você for plantar ele,
Coloca uma telinha aqui no fundo do vaso para não deixar cair sujeira. Uma telinha, essas de sombrite, de ráfia de solo. E você vai encher o seu vaso até aqui, ó. Um pouquinho acima do meio, só de pedra. Só de pedrisco, tá bom? Você vai encher. Aí depois você vai colocar só uma camada de substrato. Não coloca substrato muito adubado. Tem que ser substrato com pouca carga orgânica. Como que eu faço? Pega o seu substrato de suculenta e cacto e mistura com uma matéria orgânica inerte. O que? Se você puder misturar com perlita, mistura com perlita. Rafael, não tenho perlita. Sabe a areia de filtro? Mistura com ela, entendeu? Ou alguns misturam com areia de construção civil também. Outros misturam com aquela areiazinha que encontra perto dos rios, entendeu? Aqui onde tem rio de pedra tem aquela britinha bem fina, mistura também. Ou seja, menos carga orgânica para o seu sempre vivo. E aí depois você faz o plantio dele somente nessa camada aqui. Vocês vão ver que as raízes dele são sempre superficiais. Faz o plantio dele e cuida na irrigação. E muita luz solar. Faça a adaptação, não aquela luz solar excessiva que pode queimar ele. Essa é a dica para o cultivo de sempre vivo. Gostaram, pessoal, de receber essas dicas já iniciando o nosso dia aqui hoje? Gostaram? Coloca aí nos comentários aí se tinha alguma dessas dicas que você sabia. Tinha alguma outra que talvez você não conhecia ainda. Coloca aí nos comentários aí para nós, tá bom? Lembrando, todas essas espécies que eu estou mostrando aqui para vocês, todas essas espécies de sempervivum, todas elas estão disponíveis à venda no nosso catálogo do Universo das Suculentas. Alguns aproveitaram e pegaram algumas espécies de sempervivum na promoção do feirão. Alguns conseguiram pegar na promoção do feirão, mas estão todas elas disponíveis aí no nosso catálogo. Pessoal, obrigado a todos que assistem os nossos vídeos. A gente tenta passar um pouquinho do conhecimento que nós temos no cultivo das espécies de suculentas e cactos. Lembrando que trabalhamos com mais de 800 espécies, tá bom? Mas nosso conhecimento é limitado, então o que a gente sabe, a gente passa aqui para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é de grande ajuda para nós. E deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante aqui na descrição do vídeo, então comente. Coloque aí suas dúvidas aí que a gente vai tentar esclarecer a todos vocês, tá bom? Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. E como nós sempre dissemos, sejam sempre muito bem-vindos ao Universo das Suculentas e Cactos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.